Meus irmãos, durante a Revolução Cultural Chinesa, que aconteceu na década de 60 e 70, a política teve um impacto significativo na religião. Então, os governantes daquela nação, de uma ideologia comunista, começaram a perseguir e reprimir os vários tipos de religião, entendendo que a religião era uma manifestação burguesa. Então, Mao Tse-tung e seus correligionários começaram então a destruir templos. Todas as formas de religião foram destruídas, igrejas viraram escolas, as pessoas que serviam a Deus eram presas em campos de concentração, muitas vezes mortas. Tudo isso porque o governo daquela nação decidiu que deveria fazer isso. Eu peguei um caso, mas não é o único caso. Muitas e muitas vezes governantes se levantam contra a igreja. Então nós pegamos exemplos aí de várias e várias nações em que governantes déspotas se levantaram e o primeiro órgão que eles foram atacar dentro da nação foi a Igreja de Cristo. Então prenderam missionários, prenderam pastores, prenderam os irmãos, mandaram para campo de concentração. Isso vale para o comunismo, isso vale para o fascismo, isso vale para o nazismo, isso vale para o antigo Império Romano, para várias e várias religiões, vários e vários impérios e reinos. Quando se viram ameaçados pelo Rei Jesus, eles começaram então a colocar as manguinhas para fora e perseguir os seguidores de Deus. E nesse texto nós vemos algo parecido. O governante da região, Herodes, governante da Galileia, tetrarca da região, ele vendo o profeta, ele começa então a perseguir o homem de Deus e acaba matando o profeta do Senhor, nos trazendo uma lição importante nesse texto, que é uma lição interessante, porque Marcos escreve para o Império Romano. Lembra? O leitor original de Marcos são os romanos. E os romanos tinham algo que nós não fazemos, mas que eles faziam, que era o culto ao imperador. Então, eles adoravam o imperador. E quem o imperador decidisse que deveria ser adorado. Por isso que Marcos traz esse registro. Não só para isso, evidentemente, mas para mostrar também que quando se sai na obra de Cristo, alguns resultados podem acontecer. E alguns preços são pagos. Mas Marcos quis trazer com esse texto uma ideia importante que nós falaremos nesse sermão. Que o único rei capaz de nos levar à salvação é Jesus. Que só Jesus, só o Rei Jesus é capaz de nos levar à salvação, de nos dar a vida eterna. E a primeira lição que o texto traz é que o Rei Jesus é o único capaz de nos levar à salvação, porque os governantes desse mundo não conhecem a Deus. Os governantes desse mundo não conhecem a Deus. Do verso 14 ao verso 16, nós lemos, eu não vou ler de novo, por questão de tempo, mas do verso 14, se deixar a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que eu vou citando a Bíblia. Diz que os discípulos saíram. A gente viu semana passada que os discípulos saíram, começaram a pregar, fazer grandes obras, fazer maravilhas no meio da Galileia, entre os israelitas, no meio da Galileia. E a Bíblia diz que isso chega aos ouvidos do governante da região, Herodes. Mateus traz que ao ouvido de Herodes chegou a fama de Jesus. Mateus 14:1 diz que ao ouvido do rei, depois dessas grandes obras, dessas grandes maravilhas, da pregação do evangelho, Herodes, ele conhece ou fica sabendo que algo está acontecendo. E é interessante a gente entender que Herodes é um governante designado por Roma. Ele assumiu a região depois da morte do pai. O outro Herodes, que é o que a gente lê lá quando Jesus nasce,
Não é o mesmo Herodes. Aquele Herodes é o pai desse daqui. E esse Herodes, ele governou a região durante o ministério de Cristo e saiu só em 39 anos depois de Cristo, quando ele tentou dar um golpe de Estado, e aí o sobrinho dele avisou o imperador romano, e ele então foi deposto, exilado em Lyon e lá morreu. Mas nós vemos que essa fama de Jesus chega à corte do governador, do tetrarca, e é importante dizer que Herodes é chamado de rei por conveniência, porque as pessoas chamavam de rei, mas ele não era o rei de Israel, ele era o governante colocado por Roma lá. E assim que chega, eles começam a se perguntar quem é que está fazendo tudo aquilo. E se você reparar bem, nenhum deles sabe o que está acontecendo. Uns chutam que é João Batista, a loucura vem que João Batista tinha sido decapitado, e eles estão realmente achando que João Batista ressuscitou dentre os mortos. Outros acham que Elias ressuscitou dentre os mortos. Alguns ainda acham que são profetas, ou que é um profeta especificamente, que Deus levantou um novo no lugar de João Batista. Mas nenhum deles conhece verdadeiramente o Filho de Deus. Nenhum deles conhece verdadeiramente os planos de Deus. Nenhum deles conhece verdadeiramente quem é Jesus. A fama chegou aos ouvidos, eles estão sabendo, olha, tem um rapaz aí que está pregando o evangelho, pessoas estão se convertendo, doenças estão sendo curadas, demônios estão sendo expulsos, pessoas estão sendo ressuscitadas. Bacana, não tenho a menor ideia de quem seja. E é interessante porque nem só esses homens não conheciam, mas basicamente nenhum homem conhecia Jesus. Tanto que em Marcos, mais para frente, Jesus pergunta para os apóstolos o que as pessoas estão dizendo de mim. E eles falam, que você é João Batista, que você é Elias, que você é um dos profetas. Então Jesus, vendo a resposta errada deles, pergunta, e vocês, o que vocês acham? Aí Pedro levanta, todo poderoso, fala que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí depois ele fala uma besteira lá e Jesus já corrige ele. Mas, interessante ver como que o rei colocou no coração que aquele homem que voltou era João Batista e que tinha voltado para vingar o rei, ou se vingar do rei, porque o rei tinha o condenado à morte. Mostrando que ele não tinha a menor ideia de quem é Deus. Mesmo sendo governante de um povo que adorava o Deus verdadeiro, mesmo sendo governante que estava ali na Galileia enquanto Jesus fazia as obras dele, em Tiberíades, onde ficava o reino dele, ou na Pérea, que é a outra região que ele cuidava, mesmo estando ali, ele não conhece, e a corte dele não conhece Jesus. Isso nos traz lições. A primeira é que governantes não sabem quem é Jesus. Não ache que o seu presidente sabe quem é Jesus. Não ache que o seu governador de estado sabe exatamente quem é Jesus. Entenda, eles podem vir a saber, mas não são todos que sabem. A gente pode ter crente, sim, como presidente, um crente genuíno, como governador, mas geralmente não são. E geralmente se atrevem a falar no nome de Deus sem conhecer verdadeiramente a Deus. Cuidado com esses. Cuidado com esses.
Cuidado com o governante que se atreve a falar no nome de Deus, sem conhecer de fato quem é o Deus vivo e verdadeiro, independente da ideologia dele. Se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é de centro. Cuidado, porque esses homens não conhecem a Deus. Eles não conhecem quem é o Filho de Deus. Eles não conhecem quais são os planos de Deus. E eles muitas vezes querem usar a Deus como massa de manobra, ou como meio para colocar cabresto nas pessoas. Cuidado com isso. Cuidado também quando governos tentarem impor condições diante da igreja. Governo que tenta colocar qualquer coisa dentro da igreja tem que ser combatido pelo povo de Deus. Qualquer governante que tentar ditar como a igreja deve ser combatido pelo povo de Deus. Qualquer líder civil que tentar impor suas ideias dentro da igreja deve ser combatido por nós. Porque eles não sabem quem é Deus. Eles não conhecem a Deus. Então, meus irmãos, cuidado com os governantes. Nós precisamos respeitar, nós precisamos orar por eles, nós precisamos honrá-los. Mas nós precisamos entender que são esferas distintas, que se respeitam, se conversam, mas não devem influenciar uma a outra. Eu não tenho que criar um governo cristão, nem tentar criar um governo cristão no Brasil, não é a ideia, e nem permitir que o Estado dite o que a igreja tem que fazer. A gente tem que se respeitar, a gente tem que conversar, mas a gente não pode permitir que eles intervenham na igreja. Porque assim como Herodes, todos eles desconhecem quem é Deus. Desconhecem os planos de Deus. Nós também precisamos aprender, meus irmãos, a propagar o Evangelho de Cristo, vivendo igual Jesus, realizando as obras de Jesus, não para nossa glória pessoal, mas para que a fama de Cristo cresça. Os apóstolos pregavam o Evangelho, faziam curas, expulsavam demônios, e a fama de Jesus crescia. Não era a fama de Pedro, não era a fama de Tiago, não era a fama de André, não era a fama de João, era a fama de Cristo. Era a fama do Senhor deles. E assim nós também precisamos viver, não para que a nossa fama cresça, não para que nós sejamos conhecidos, mas para que Cristo seja conhecido através de nós. E que o nome dele seja exaltado através de nós. Então, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, quando você anunciar a Jesus, a meta e o foco é a glória do nosso Senhor. Não a minha, não a sua, mas a do nosso Rei. O nosso Rei que nos conduz à salvação. Essa é a primeira lição do texto, então, entender que Jesus é o único que nos leva à salvação, porque outros reis e outros governantes não conhecem a Deus. Mas a segunda lição que o texto nos traz é que a gente tem que entender que Jesus é o único que nos leva à salvação, o único rei que nos leva à salvação, porque os governantes desse mundo perseguem quem denuncia os seus pecados. Eles só não conhecem quem é Deus. Eles também perseguem aqueles que apontam os pecados deles. Então, do verso 17 ao 20, nessa segunda parte, Marcos explica o que Herodes tinha feito com João Batista. Ele abre um parêntese aqui, deixa um pouquinho de lado a obra dos apóstolos para explicar o que aconteceu com João. E o texto diz que Marcos
ou melhor, Marcos diz no seu texto que Herodes enviou João para a prisão, provavelmente no forte de Macaerua, na Pérea, como aponta Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, simplesmente porque o profeta denunciava o pecado dele. Marcos deixa isso registrado, que o motivo de João Batista ter sido preso não foi porque ele quebrou a lei, não foi porque ele desobedeceu o governante, não foi porque ele não pagou os impostos, não, porque ele falava para o governante o pecado dele, o que ele tinha de errado, o fato de ter casado com a irmã do seu irmão, ou melhor, com a mulher do seu irmão, mas que não era só mulher do seu irmão, era também sua sobrinha, Heródias. Então, ele casou com a sobrinha, ex-mulher do irmão, roubando a mulher do meio-irmão. Filipe era filho de outra mulher, já que o pai dele tinha várias mulheres. E o próprio Herodes, que também já tinha outra mulher, Aretas, filha do rei da Arábia, toma Heródias como esposa, uma segunda esposa, rouba do próprio irmão, e aquele João vai bater no rei lá, fala, olha, você está descumprindo o que a lei de Deus diz. Levítico 18:16 diz que a nudez da mulher do teu irmão, tu não descobrirás. E a nudez de teu irmão, é a nudez do teu irmão. E Levítico 20:21 diz, se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Então, João está apontando para o rei, olha, você peca nisso. Mas outro texto de Mateus diz que não só esse pecado, mas também as obras pecaminosas, além dessa que Herodes cometia, João também pregava contra o rei. Então João denunciava os pecados do rei. João denunciava os pecados do governante. João denunciava tudo de errado que aquele homem fazia e que aquela mulher fazia. E isso gera ira no coração de Herodes. E a Bíblia diz que Herodes quer matar o profeta. E só não mata porque o rei mantém ele seguro, por entender que ele é um santo varão, um homem justo. Mas além disso, por entender que na opinião popular, isso não ia cair muito bem, porque o povo tinha João Batista como profeta. É o que Mateus 14 diz, que não só o medo de João Batista fez com que o rei não o matasse, mas o medo da reação das pessoas fez com que João Batista ficasse preso. Não morto, mas preso, porque pregou a verdade, porque denunciou os pecados, porque falou para o rei que aquilo que ele fazia não era certo. E aqui nós temos lições para as nossas vidas. A primeira é que nós precisamos aprender com João Batista a sermos fiéis às Escrituras. A gente precisa aprender a pregar a verdade, independentemente da consequência disso. Eu pregando a verdade, pessoas podem se converter. Eu pregando a verdade, eu posso ser preso. Eu pregando a verdade, pessoas podem se render ao senhorio de Cristo. Eu pregando a verdade, minha cabeça pode parar na bandeja do rei. A gente não tem que estar preocupado com a consequência da nossa pregação, mas a gente tem que estar preocupado em sermos fiéis à pregação. E sermos fiéis à obra que Cristo nos ordenou, independente do resultado. Cabe a nós a fidelidade àquilo que Jesus nos mandou fazer. E Jesus nos mandou condenar pecados dos nossos governantes também. Então nós, como povo de Deus, nós temos sido muito passivos nessa área.
Às vezes por medo, às vezes por achar que política não é coisa de Deus, é coisa do diabo e tudo mais, que não é também, mas por N razões a gente tem sido passivo e não temos cumprido a nossa obrigação de servos de Deus, de olhar para o mundo em que vivemos e denunciarmos o pecado. Olharmos para os nossos governantes e falar, isso é errado. Você não pode fazer isso. Isso aqui vai contra a palavra de Deus. Mas a gente precisa entender que Deus nos chamou para isso. Assim como Ele chamou João Batista, nós também temos que ter essa coragem de colocar o dedo na ferida, de apontar e falar, isso aqui não está certo. Também saiba, meus irmãos, que nenhum governante gosta de ter seus pecados expostos pela igreja. Nenhum deles. Nenhum governante gosta que o profeta vai lá e fala, olha, você é bandido, corrupto e você faz isso, faz aquilo outro. E por isso eles são, muitas das vezes, os principais responsáveis por perseguir os cristãos. Eu gostaria de falar que não, que é mentira, mas a verdade é que sempre que houve uma maciça perseguição contra cristãos, essa perseguição sempre foi levantada pelo Estado. Sempre foi o órgão público perseguindo. A gente no Brasil não tem muita ideia do que é isso, porque a gente ainda não conhece muitos relatos de pessoas morrendo por pregar o Evangelho. Mas há países, até hoje, em que o exército, a polícia é colocada na rua para fiscalizar o que o pastor fala. É literalmente alguém que viesse aqui, um policial do governo, ficasse na porta. Se eu anunciasse qualquer pecado do governante, eu sairia preso e sabe-se lá Deus para onde ir. Isso acontece. Isso não é só aqui, isso acontece até os nossos dias. E aconteceu durante muito tempo na história da igreja. Sempre aconteceu na história da igreja. Pessoas que foram mortas por anunciar a verdade. Pessoas que foram presas por pregar contra o imperador. Então saiba que nós precisamos sim ter boa relação, mas nós não podemos permitir que o Estado e os governantes fiquem poderosos demais. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, defender algumas coisas importantes, como contramedidas para o nosso bem-estar. Natan, mas tem muito erro, e vai sempre ter, porque tem homem envolvido, então sempre vai ter erro. Mas existem sim métodos melhores do que outros. Colocar muito poder na mão de uma pessoa só, sempre quem sofre no final é a igreja. Mais cedo ou mais tarde, quem sofre é a igreja. Mais cedo ou mais tarde, sobra para a igreja. Mais cedo ou mais tarde, sobra para o povo de Deus. Então a gente precisa aprender, até para autopreservação, aprender a colocar limites. Aprender a colocar barreiras nos poderes humanos que surgem. Então qualquer movimento, meus irmãos, que tenta trazer uma figura partidária como líder, alguém para liderar a nação sem oposição, alguém que surge como o grande rei da nação, o grande imperador, tem que ser condenado.
tem que ser combatido, porque por mais que o primeiro seja bom para a igreja, um dia ele morre. E a história conta que os seguintes sempre prejudicam o povo de Deus. Até na nação de Israel, a gente vê reis surgindo e falando, graças a Deus que tem um rei, Davi, Salomão, aí depois começa a vir os reis não tão bons. Primeiros a apagarem os profetas. Se os irmãos lembram bem da história de Elias, Acabe era o rei de Israel. E Acabe quer matar os seguidores de Deus. Então, entendamos que eles são importantes. É Deus quem os coloca lá, mas que a gente precisa colocar freios nessas pessoas. E nós, como povo de Deus, precisamos nos manifestar a respeito dessas coisas. Primeira lição, então, é que os governantes desse mundo não conhecem a Deus. A segunda lição do texto é que os governantes desse mundo perseguem o povo de Deus. A terceira lição desse mundo, ou melhor, a segunda lição desse texto, a segunda lição desse texto é que, persegue quem denuncia os seus pecados. E a terceira lição desse texto é que os governantes são responsáveis por matar os cristãos. O mau governante, quem sofre é o povo de Deus, eu já falei isso. Mas se você ler do verso 21 ao verso 29, isso é provado na prática. Porque João Batista não foi só preso, João Batista foi morto por Herodes. O homem que não conhecia nada de Deus, o homem que perseguia o profeta de Deus por anunciar seu pecado, também foi responsável pela perseguição e morte do profeta. E ele diz que durante o aniversário, ele planejou um grande banquete, então Heródias, lembra, a mulher dele tinha planos contra Herodes, tinha planos contra João Batista, e ela pegou então e fez a festa do aniversário, e a Bíblia traz aí que no dia oportuno. A ideia é que Marcos está deixando claro que Heródias estava esperando esse momento para pôr o plano dela em prática. E ela coloca esse plano usando a própria filha para fazer uma dança. Naquela época, é importante a gente destacar que o termo usado significa de uma menina não tão nova, mas não tão velha, alguém na pré-adolescência, ali com 11, 12 anos, e que foi colocada pela mãe para participar de um evento, de dançar no meio do monte de homens, para alcançar o objetivo de agradar o rei. Para vocês terem ideia, não era normal isso acontecer. Quem já leu o livro de Esther, lembra da rainha Vasti, e lembra que o rei tentou fazer isso com ela, e ela falou, não vou. E aí o rei então desiste, briga com ela. E aqui, uma moça honrada não fazia esse tipo de dança que se fazia, tanto que se era convidado ou contratado mulheres para isso, e elas faziam essa dança para agradar os convidados. E infelizmente a rainha usou a própria filha para fazer isso. E essa menina então agiu de maneira bajuladora, conquistou o coração de Herodes. E alguns estudiosos dão a entender que ele se apaixonou pela menina durante a dança. Então durante a dança ele ficou tão entusiasmado com a menina que ele se apaixonou ali pela filha da mulher. Então ele faz um pedido, ou melhor, ele faz um juramento e diz, o que você pedir, eu te darei. E aqui era um provérbio usado por rei, porque Herodes não tinha tanto poder assim para prometer metade do império dele, ele não tinha tanto poder assim para isso.
mas era um provérbio muito usado no Oriente, tanto que você voltar lá no livro de Esther de novo, você vai ver que o rei, ele diz isso para Esther, falando, olha, o que você me pedir, eu te darei. E ele faz. E ela pede a cabeça de João Batista. E ele, para não ficar mal diante dos seus seguidores, ele vai lá e mata o profeta de Deus. Aqui, o intuito é avisar as pessoas de algumas coisas, de que a realidade da obra de Deus inclui também salvação, inclui também pessoas sendo salvas, inclui pessoas sendo libertas dos seus pecados, dos demônios, sendo expulsos os demônios, e pessoas sendo literalmente salvas. Mas que a obra de Deus também traz riscos, e que você pode acabar morto pela fidelidade a Cristo. Tanto que todos os apóstolos, com exceção de João, depois se tornam mártires de Cristo. Morrem pregando o Evangelho. Mostrando que o preço a ser pago para quem prega o Evangelho, para quem deseja seguir a Jesus, não é o preço mais simples do mundo. E por isso que Jesus diz que muitos até aparecem lá, mas poucos são os escolhidos e os que ficam. Porque a vida com Cristo não é a vida só de flores. A vida com Cristo requer que nós morramos para nós mesmos. E entendamos que a vida é para Jesus. E que o que Paulo diz não se aplica só a Paulo, mas aplica-se também para nós. De que viver é Cristo e morrer é lucro. Isso traz lições. Então, falando ainda sobre os nossos governantes, a gente precisa ter mais cuidado com eles, também porque eles mudam de opinião muito facilmente. Esse texto deixa claro isso para a gente. Eu queria falar que é uma realidade só de Herodes, mas não é. Você já viu a quantidade de coisas que um político faz por opinião pública? Então, se vai ser bom publicamente, ele faz. Se não for bom, ele não faz. Isso acontece até os nossos dias. Então, meus irmãos, a gente tem que estar envolvido na obra de Cristo, entendendo que haverá momentos, e isso está chegando no Brasil, em que a igreja será perseguida por falar a verdade. E que essa perseguição vai acontecer porque a opinião pública vai sustentar essa perseguição. E a gente tem que estar preparados para isso. Não sei quando, não sei se vai chegar nesse ponto, mas pode ser que talvez você seja preso por falar que algumas coisas que acontecem na sociedade são pecado. Já está acontecendo de pouquinho, mas vai crescer mais. Eu espero que não. Por falar que alguns movimentos são pecaminosos. Por falar que algumas, abre aspas, orientações sexuais não existem no plano de Deus e não existem nas Escrituras. Que o que existe é homem e mulher, e o resto que passa disso é perversidade no coração. Falar, denunciar pecados, dizer que pessoas estão sendo censuradas por expressar uma opinião. Pregar que políticos são corruptos, pregar que pessoas são pecadoras. Logo mais, pode ser que a opinião pública favoreça esses governantes e eles comecem a nos perseguir. Então estejamos prontos para seguir a Cristo. Além disso, se você não casou ainda, cuidado com o que você vai casar. Se você já casou, se você já casou, seja fiel a Deus acima de tudo. Herodes foi manipulado por sua esposa. E não é esse o único evento que faz Herodes, não, ser manipulado. É aqui, mais para frente ele tenta
um golpe lá, uma briga, aí o pai da primeira esposa dele aparece para brigar contra ele, aí acontece uma guerra. Em 39, que eu falei que ele é deposto, é porque a esposa ficou azucrinando no ouvido dele. Claro que a história conta mais bonito que isso, mas resumindo aqui, a esposa ficou azucrinando para ele dar um golpe, para ele ser maior do que um tetrarca. Então não, mais ou menos assim, ó, ô Herodes, está muito pouco você ser tetrarca de Roma, você tem que ser rei, você tem que ser algo maior. E aí ele tenta um golpe. O golpe dá errado, vai ele e ela exilados para longe. Então ele deixa de ser tetrarca para ser preso político, porque ele era influenciado. E saiba, meus irmãos, a pessoa com quem você se casou influencia você positivamente ou negativamente. Isso é com todo mundo. Com todo mundo. Por isso que quem se casou bem tem uma das maiores bênçãos da vida, que é ter casado com bem. Agora, quem casou mal, eu posso dizer assim, mantenha-se fiel a Deus. Mantenha-se firme na sua convicção a Deus. Naquilo que Deus manda você fazer. Porque senão você sutilmente começará a ser influenciado para o mal. E começará a fazer coisas que não agradam a Deus. Por fim, a gente precisa se manter prontos e preparados para denunciar os pecados de pessoas que usam crianças para propósitos diabólicos, porque foi exatamente isso que Herodes fez. Saiba, desde sempre, crianças são usadas para o mal. Adultos usam crianças para o próprio propósito de espalhar maldade. Hoje em dia acontece igual. Hoje em dia, se você pegar qualquer movimento LGBTQIAP+, aí, você vai ver crianças no meio. Eles tentando doutrinar desde cedo crianças. Se você não tem Twitter, continue sem Twitter, porque isso faz bem para a sua saúde mental, para o seu coração, para a sua alma. Agora, se você tem Twitter, é só você dar 3 roladas no feed do Twitter lá, que você vai ver algum evento desse acontecendo. Evento de pessoas promíscuas, ensinando coisas promíscuas e usando crianças para isso. E não só eles, tá, meus irmãos? Várias e várias outras pessoas fazem uso de crianças para o seu próprio interesse. Então, nós precisamos preservar a nossa infância, as nossas crianças, os nossos filhos e netos, para que eles possam crescer com ideias corretas sobre o mundo. Nós vimos então aí que Jesus é o único rei que tem capacidade de nos conduzir à salvação e que a nossa esperança não tem que estar em nenhum governante desse planeta. Nenhum, absolutamente nenhum. Nem no Lula, para quem votou no Lula, nem no Bolsonaro, para quem votou no Bolsonaro, nem no Centrão, para quem não votou em ninguém, nem em ninguém, que se você não votou em ninguém, não gosta de política. Nenhum governante nos leva a Deus. Nenhum governante nos traz salvação. O único rei que nos conduz a Deus e que nos traz salvação é o Rei Jesus. Por isso, nós precisamos segui-lo e somente Ele obedecer em todo o tempo. Claro que nós seremos fiéis à lei de Deus e à lei dos homens enquanto elas forem fiéis à lei de Deus. Mas se um dia a lei dos homens quebrar a lei do Senhor, que nós tenhamos coragem para nos opor a isso. Para denunciar os pecados, para colocar o dedo nas feridas necessárias. E entender que política é importante, que nós não podemos nos abster e nem demonizar a coisa, mas que nós precisamos nos envolver do modo correto, levando a fama de Cristo também para esse lugar, levando o nome de Cristo também para os nossos políticos, para o meio da organização social da nossa nação.
para que sejamos contra déspotas, regimes totalitários, governantes autocratas, porque esses todos se voltarão contra a gente. Então, quando sairmos daqui, devemos levar em frente a missão de nos colocarmos como resistência, como protestantes que somos. Sua raiz é protestante. Protestante é quem protesta. Então, protestante contra qualquer ameaça, qualquer suspeita, qualquer tentativa de intervenção estatal nas igrejas. Qualquer tentativa de governantes tentarem empurrar suas ideias para o meio da igreja, de qualquer que seja o lado. Nós precisamos nos opor, lutar contra essas práticas, porque, meus irmãos, se nós abrirmos brechas, tudo que nós deixarmos, tenha uma certeza na sua vida, tudo que você deixar o Estado mandar na igreja, um dia vai voltar contra você. Isso não é previsão, isso é certeza, porque sempre aconteceu isso. Sempre aconteceu isso. E sempre vai acontecer. Então, se o seu político fala em controlar a igreja, em controlar a pregação do evangelho, em querer colocar do jeito dele, fuja dele, se oponha, lute contra. Faça campanha para outro. Faça campanha para quem respeita a soberania da igreja, como povo de Deus, como uma esfera soberana dentro da nação, para pregar o evangelho e para levar Deus, os caminhos de Deus, porque nós conhecemos os caminhos de Deus, porque nós conhecemos a Cristo, que é o único meio para Deus Pai. Não há outro senão Ele. Então, é um recado importante. Eu não gosto muito de falar de política, porque às vezes irmãos, principalmente nesse tempo polarizado que a gente vive, que aí os irmãos, uns vão achar que eu votei no Bolsonaro, outros vão achar que eu votei no Lula, e os outros vão achar que eu sou isentão no meio da história. Não tem problema, você pode achar qualquer coisa, eu não me importo não. Mas é um recado. O sermão falou sobre isso. Eu gosto de expor a Escritura de maneira expositiva por conta disso, porque se dependesse de mim um dia escolher um tema, não seria sobre política, mas Deus fala, então está entregue o recado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu convido você a baixar sua cabeça e colocar sua vida diante de Deus, para que Deus possa moldar o seu coração, para que você seja fiel, para que você seja um protestante de fato nessa área, fiel às Escrituras, e que se coloque como alguém que quer glorificar só a Cristo, e que serve só a um Rei, que é o Rei Jesus.